seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar também pelo YouTube no QR Code que está no canto da tela. Acesse nosso canal e fique bem informado. Veja agora os destaques dessa edição. Turistas escolhem o turismo de natureza para passar o feriadão. Indústria do Paraná tem o melhor resultado da região sul. Paraná bate recorde em tempo de abertura de empresas. DC Notícias Web está começando. Olá, nós abrimos essa edição falando que turistas que visitam a fronteira têm como um dos pontos turísticos mais procurados as Cataratas do Iguaçu. São visitantes dos grandes centros fugindo da folia do carnaval. Quem dá o ritmo do carnaval aqui nas Cataratas é o som de muitas águas. A harmonia perfeita com o samba enredo das quedas. Na passarela, visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo. São turistas que estão em busca de tranquilidade e conexão com a natureza. Pela primeira vez em Foz do Iguaçu e o passeio que não podia faltar era o das Cataratas. E o que achou do passeio? Extraordinário, é um espetáculo da natureza. Muito organizado, muito bem atendido, limpo e é uma maravilha. A ideia de vir para cá no feriado de carnaval é para fugir dessa folia aí de carnaval? Também curtir um pouco a família, relaxar um pouco, e esse lugar tem uma conexão muito importante com a natureza, então nos permite ficar mais tranquilos, né? Fugir um pouco dessa rotina maluca de carnaval. A Jussara preferiu o sossego em vez da folia. Decidiu conhecer a terra das cataratas e realizar o sonho do marido. Sempre foi um desejo dele de conhecer Foz do Iguaçu e para sair de toda aquela folia, né? Nessa época de carnaval. É um lugar bem tranquilo aqui, né? E conhecer essa beleza natural que vem de Deus, do próprio Deus, né? Este é um dos feriados de maior movimento no Parque Nacional do Iguaçu. Só para se ter uma ideia, no fim de semana de carnaval, mais de 20 mil pessoas passaram por aqui. E a expectativa é de que esse número chegue a 42 mil visitantes até o fim da folia de Momo. Os 5 países que mais visitaram a reserva foram Argentina, Paraguai, Estados Unidos, China e Brasil. Os paranaenses lideram o ranking de visitas no atrativo. O horário de atendimento foi ampliado em 1 hora para dar mais comodidade aos visitantes. Esta família do Espírito Santo também escolheu as belezas naturais da fronteira para conhecer lugares diferentes e fugir da agitação. A gente sempre teve vontade de conhecer Foz do Iguaçu e a região, então nós decidimos vir aqui. Valeu a pena o passeio? Demais, muito, muito bom. And I'm here in Iguazu Falls. We did the trail down to here. And it's super beautiful, it's super cool here. The waterfalls are super awesome, they're huge, it's super fun. And here is very, very beautiful. E agora a gente fala que o carnaval terá água própria para banho nas praias do Paraná, aponta o último boletim do IAT. O Paraná chega ao feriado prolongado de carnaval com 86% das praias e rios classificados como próprios para banho. De acordo com o 8º boletim de balneabilidade divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Água e Terra, 57 dos 66 locais monitorados no estado estão em condições adequadas para o uso. O índice é levemente superior ao registrado na semana passada, 85%. A importância do trabalho que é desenvolvido há muitos anos pela equipe do Instituto Água e Terra nos pontos de banho no litoral paranaense, principalmente. E também os pontos lá do norte e o noroeste, que também são levados em consideração por conta do uso que está tendo hoje muito grande das praias, tanto no Rio Paranapanema quanto no Rio Paraná. Bem, os efeitos desse levantamento são para dar realmente segurança para os nossos veranistas, para os nossos banhistas, para que aquele local onde eles estão se utilizando das águas para esse contato primário, para o banho, para o divertimento, que ele esteja realmente em condições, e se não estiver em condições, que isso seja informado. Então o último boletim, ele teve um percentual de 80 e poucos por cento de locais que estão aptos para banho, um valor menor do que aquele em torno de 93% que nós tínhamos dos levantamentos anteriores,
mas tudo isso decorrente dos pontos aqui do litoral paranaense, principalmente, que sofreram muito com a influência das chuvas torrenciais. Então, apesar do grande esforço que a Sanepar tem de levar a coleta de esgoto para o litoral, de fazer o tratamento de esgoto dos nossos municípios litorâneos, ainda assim nós temos as fossas antigas, nós temos a poluição difusa, nós temos essa lavagem das águas, a lavagem das ruas, levando para as drenagens esses contaminantes e, portanto, determinando que esses pontos agora, por conta das chuvas torrenciais, eles não estão adequados. A seguir, a indústria do Paraná tem o melhor resultado da região sul. Em Foz do Iguaçu, a educação é uma jornada repleta de descobertas e sorrisos. O cartão material escolar realiza sonhos e garante aos alunos das escolas municipais de Foz do Iguaçu mais igualdade. O programa atende alunos do CEMEI, Ensino Fundamental e também do ensino de jovens e adultos. Se você está matriculado e ainda não tem o seu cartão, procure a secretaria da sua escola. O cartão é para todos. Em toda a cidade, a Prefeitura de Foz trabalha por você. Colégio CAESP, ensino forte que transforma. Estamos ampliando nosso colégio e abrindo novos caminhos para um futuro melhor. Novo CAESP Júnior. Maior e melhor. Ambientes bonitos, modernos e perfeitos para boas ideias e infinitas conquistas. Da educação infantil à aprovação nos maiores vestibulares do país. CAESP é resultado sempre, com a maior e melhor aprovação em medicina. Colégio CAESP. Vem estudar aqui você também. Estamos de volta com o DC Notícias Web, falando agora que a indústria do Paraná tem o melhor resultado da região sul. A produção industrial do Paraná fechou o ano de 2023 com alta de 1,5% de acordo com a pesquisa industrial mensal PIM, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Os números referentes ao acumulado entre janeiro e dezembro são os melhores da região sul do Brasil neste mesmo período. A produção industrial de Santa Catarina teve queda de 1,3%, enquanto o Rio Grande do Sul recuou 4,7%. A atividade industrial paranaense também esteve acima da média nacional do ano passado. De janeiro a dezembro de 2023, a alta da indústria brasileira foi de 0,2%. Dos 18 estados pesquisados pelo IBGE, 10 registraram alta e outros 8 apresentaram queda. 4 setores industriais puxaram o índice paranaense para cima em 2023. A produção de derivados de petróleo e biocombustíveis teve a maior alta registrada no estado, entre janeiro e dezembro, com um crescimento de 17,1% no período. Na sequência, estão a fabricação de produtos alimentícios, que cresceu 6,7%. A produção de bebidas com alta de 5,1% e a produção moveleira, que registrou aumento de 2,2% no ano no Paraná. Nestes 4 setores, o Paraná também apresentou aumento superior à média nacional. Em todo o Brasil, a indústria de derivados e petróleo biocombustíveis cresceu 6,1%. A indústria alimentícia subiu 3,7% e a fabricação de bebidas registrou alta de 0,9%. A produção de imóveis em todo o país caiu 1,3%. O Paraná alcançou em novembro o maior índice de produção industrial desde janeiro de 2012. Esse índice foi batido à meta que existia desde 2011 de dezembro, quando o IBGE divulgou os índices. O estado chegou ao índice de 113,82591 no mês, segundo o OPIM. O Paraná bate recorde em tempo de abertura de empresa no estado. No início de 2024, o prazo para abertura de empresas no Paraná foi prorrogado. O tempo médio para a abertura de um novo negócio no estado no primeiro mês do ano foi de apenas 9 horas e 50 minutos, 49 minutos a menos do que a melhor marca anterior, segundo dados compilados pelo Conselho Empresarial do Estado do Paraná, o JUSEPAR. Até o momento, foi obtido em dezembro de 2023, quando o tempo médio era de 10 horas e 39 minutos. Com isso, o tempo médio para a conclusão de trâmites burocráticos no Paraná em janeiro foi de 1 dia e 2 horas, bem acima da média nacional.
O estado também mantém o terceiro melhor desempenho do Brasil nesse quesito, mesmo resultado de dezembro, atrás de Bahia, que tem o tempo médio de 9 horas, e Sergipe, que tem 6 horas e 38 minutos. Apesar da terceira colocação em nível nacional, a Juscepar analisou 5.753 processos de abertura de novas empresas em janeiro, mais do que os primeiros colocados somados no mesmo período. A Junta Comercial de Sergipe lidou com 479 processos, enquanto o órgão baiano registrou 1.230 análises. O volume de empresas abertas no último mês no estado representa 8,6% do total do país, que representa 66,5 mil novas empresas formalizadas no Paraná. Os critérios para a contabilização dos prazos ligados às juntas comerciais levam em consideração as etapas de viabilidade e validação cadastral pelos órgãos e a efetivação do registro, que culmina com a obtenção do CNPJ. E veja a seguir, vamos falar um pouco da história de Foz do Iguaçu. Sua história vai mudar. Vestibular de verão, agende sua prova. Descubra o que é ser UDC. Ser UDC é ser excelência, inovação e internacional. Venha ser UDC. UDC é criatividade, empreendedorismo, muito mais laboratórios. Vestibular de verão UDC. O início da mudança. Agende sua prova. Em Foz do Iguaçu, a educação é uma jornada repleta de descobertas e sorrisos. O cartão material escolar realiza sonhos e garante aos alunos das escolas municipais de Foz do Iguaçu mais igualdade. O programa atende alunos do CEMEI, ensino fundamental e também do ensino de jovens e adultos. Se você está matriculado e ainda não tem o seu cartão, procure a secretaria da sua escola. O cartão é para todos. Em toda a cidade, a Prefeitura de Foz trabalha por você. O DC Notícias Web está hoje aqui no Clube Gresp e o assunto é história. Esse prédio aqui atrás abrigou o primeiro aeroporto da cidade. Meninas, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E esse lugar tem tudo a ver com a paixão de vocês, não é mesmo? Tem tudo a ver, Elis, porque esse prédio do Gresp é um prédio que tem mais de 80 anos. Abrigou o nosso primeiro aeroporto. E tem tudo a ver com a história da cidade. A equipe que cuida desse prédio hoje tem importantes parcerias e importantes iniciativas de preservação. Então o Gresp é um exemplo de conservação do nosso patrimônio e para a gente é muito honroso poder estar aqui com a exposição de Santos Dumont. E como surgiu a ideia de fazer esse projeto, esses vídeos, contando um pouco dos primeiros aqui da cidade? Nós temos como propósito de vida e de trabalho, acredito que isso foi ficando mais claro para a gente com o passar do tempo, da nossa empresa, os trabalhos que a gente vem fazendo, contar histórias reais. E isso nos entrelaça com pessoas que contam histórias reais da cidade, com pessoas que nos apresentam documentos sobre isso, que nos indicam livros sobre isso. E já faz alguns anos que a gente tem vontade de fazer alguma coisa pela preservação da história da cidade. Os sonhos são grandes, nem todos nós conseguimos realizar por conta própria. Então, desde o ano passado, a gente focou nisso. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance neste momento? Vídeos. Então vamos produzir vídeos. A nossa ideia é produzir 12 vídeos, um por mês. Alguns já foram produzidos, alguns estão em produção, resguardando, fuçando coisas da história da cidade. E como surgiu essa paixão por história? Surgiu na faculdade? Surgiu antes? Elis, eu acredito muito em Deus e eu acho que isso é uma coisa que veio comigo já, quando eu nasci. Mas ao longo da minha caminhada de vida, talvez Deus foi colocando pessoas que despertassem isso em mim, que mirassem minha atenção para isso. Então, eu acredito que eu fui contagiada pela paixão de outras pessoas
E elas ativaram em mim os meus arquivos que eu já trouxe quando eu nasci. Quem que me fez perceber isso? Os pioneiros de Foz que me contavam coisas, que me mostravam objetos, que me mostravam anotações, as pessoas que eu entrevistei ao longo do tempo que eu trabalhei como repórter em emissoras de TV. E as pessoas com quem eu converso, quando elas chegam apaixonadas por um tema, parece que aquilo floresce alguma coisa. E eu acho que eu acabei contagiando a Kathleen. Kathleen, a mosquinha então da história foi contagiada? Você foi contagiada mesmo pela Isabelle? Exatamente isso, eu fui contagiada. Não foi, confesso que de minha parte assim, não foi nada planejado, sabe? Aconteceu. As coisas da vida que acontecem. E quando aconteceu, eu acho que eu senti esse sentimento intenso que a Isabelle tem, essa paixão por histórias que ela tem, e realmente foi um contágio. E como foi essa transição da docência para a fase de contar histórias? Essa transição foi a mais inesperada, eu acredito, assim, na minha vida, porque também foi algo que aconteceu. Eu não tinha planejado terminar e interromper a docência, que foi isso que aconteceu. Eu interrompi a docência, mas eu digo, a partir do momento que a gente escolhe uma profissão, é para sempre. Então eu tenho essa essência da pedagogia, da contação de histórias, essas raízes de ser professora, toda essa didática, e isso segue comigo no decorrer da vida. E por algum motivo muito especial, eu acredito, as histórias da cidade, dessa contação de história, desse resgate histórico da cidade de Foz do Iguaçu, cruzaram o meu caminho, e eu consigo aplicar tudo aquilo que eu aprendi na pedagogia, hoje eu consigo aplicar também nesse novo projeto. A Isabelle ficou mais com a parte da história e você com a produção. Como que foi produzir esse trabalho? Foi algo surpreendente. Nós viemos de escolas, digamos assim, diferentes. A Isabelle vem da televisão e eu venho da escola, da sala de aula, da área escolar. Então nós conseguimos unir as nossas virtudes, as nossas habilidades. Eu sou paixão por bastidor. Eu gosto mesmo de ficar atrás das câmeras, gosto de ouvi-la contar as histórias, aprendo muita coisa também. E a partir das histórias que ela conta, ou das coisas que a gente descobre, ou de assuntos que a gente ouve de pioneiros da cidade, isso vai inspirando cada dia mais a minha vontade também de continuar. E você falou de bastidor, vocês mesmos filmam, editam, tudo vocês estão fazendo? Tudo. Desde a captação das informações, nós nos dividimos no nosso trabalho. Então, tem a captação das informações, mas a parte técnica mesmo, nós decidimos por isso, por fazer com as nossas próprias mãos, sem recursos, do nosso jeito, simples, mas fazer. Porque nós viemos um tempo querendo, e a gente não colocava isso em prática. Então agora nós decidimos fazer, colocar em prática. E eu vi também nos vídeos que teve algumas presepadas no meio do caminho, que eu me identifiquei muito com isso também, sabia? Imagina uma pedagoga tendo que ficar atrás de um celular, atrás dos equipamentos. Mas nesse tempo que nós trabalhamos juntas, que eu trabalho com a Isabelle na assessoria de comunicação, eu pude aprender muitas coisas. E nós decidimos, vamos fazer do nosso jeito. Então, a gente permite também que as presepadas aconteçam. E é assim, tipo gravar várias cenas em câmera lenta sem perceber. Deixa eu ver se tá dando certo. Eu vou desligar um pouquinho aqui, tá? Câmera lenta. Mentira. É frustrante, mas aquela dica que a gente leva no nosso dia a dia, confira sempre, confira na hora. Seja uma foto, seja um vídeo, a gente conseguiu aplicar ali e deu tempo de gravar novamente e rendeu muitas risadas. Isa, a gente sabe que você ficou com a parte da pesquisa. Como é fazer essa seleção de informações? Como você faz essa triagem de tantas informações que você está conseguindo descobrir? Elisa, uma ótima pergunta, porque as pessoas me perguntam muito isso.
E eu tenho refletido sobre isso, porque para mim é uma coisa que vai acontecendo de forma meio natural, onde que eu vou buscar essas informações. E eu tenho tomado consciência de que isso é algo de muitos anos, talvez de 20 anos de trabalho com jornalismo. Então é alguém que eu conheci lá atrás e que hoje eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, que eu lembro daquela pessoa, então eu recorro a ela, ou alguma dica de leitura que alguém me deu numa reportagem antiga que eu fui fazer sobre alguma outra coisa, ou enquanto eu estava pesquisando tal coisa, eu li um livro tal, agora eu vou fazer sobre aquele assunto, eu lembro daquele livro. É quase que uma rede de fontes que estão na minha cabeça, que estão no meu escritório, que estão nos meus arquivos. Eu tenho o hábito, por exemplo, sempre que eu vejo alguma foto antiga da cidade publicada, eu salvo. Então eu tenho um acervo grande de fotos antigas da cidade. O acervo é meu? Não. Foram coisas que eu fui coletando ao longo do tempo, que nas reportagens as pessoas me repassavam, e isso está ali. Então, e a minha vontade de partilhar com outras pessoas, como algum dia alguém partilhou comigo, é que move essas nossas iniciativas. A Kathleen fala uma coisa bem interessante como pedagoga, por isso que as habilidades de uma complementam as habilidades da outra. Esses vídeos, a nossa ideia, talvez inconsciente, é que eles sejam uma fonte de pesquisa, não só para agora, para a Elisângela, para o Marcelo, para quem precisar, para mais para frente, talvez quando a gente já nem esteja mais aqui, que as pessoas possam recorrer a esse vídeo e a gente quase que deixa sem editar muito, para que as pessoas um dia tenham acesso aos detalhes, às informações que talvez seriam cortadas num vídeo de dia a dia de jornalismo, sabe? Nós estamos no Museu do Santos Dumont gravando. Como que a história de Santos Dumont, como o Santos Dumont entrou na sua vida? Foi numa reportagem que eu precisei fazer quando eu trabalhava como repórter de TV. E então eu conheci descendentes das pessoas que o receberam em Foz do Iguaçu em 1916. E a paixão deles por essa história, a honra que eles têm de ter feito parte disso, a vontade de propagar essa história me contagiou. Primeiro isso. Aí, para eu poder fazer uma reportagem bem fundamentada, eu fui ler uma biografia dele. E eu tenho o hábito de não terminar de ler livros. Eu começo, deixo pela metade, daí me interesso por outra coisa, minha mente fica salpicando assim. E aquele livro me pegou de um jeito. Eu terminei de ler no início da madrugada, assim, fim da noite, início da madrugada, e eu parei. E aquilo foi tão impactante, a história dele, de um brasileiro que não só inventou o avião, ele fez muito mais. Ele foi excêntrico, ele foi diferente, ele foi 200 anos à frente do tempo dele. Eu comecei a ler o livro de novo e li o livro 2 vezes em seguida. E a partir dali, era uma curiosidade por saber mais. E quanto mais você pesquisa sobre ele, mais você descobre como a iniciativa dele aqui em Foz do Iguaçu, que é algo que, para quem estuda Santos Dumont, é muito valioso, porque é uma iniciativa diferente de tudo que ele fez. E há muitos materiais aqui que são do seu acervo pessoal. São do meu acervo pessoal. Então, quando nós nos unimos, 4 voluntários, amigos, a Kathleen faz parte, para formar essa exposição, nós fomos buscar um acervo para garantir que essa história possa ser contada ao longo de anos. Já faz 4 anos que a gente está com a exposição montada, ficou 2 anos no Ecomuseu da Itaipu, já faz 2 anos que está aqui no Gresf, com parte de meu acervo pessoal, parte de peças que a gente mandou fazer para a exposição, doações da família que recebeu o Santos Dumont em Foz, eles nos ajudam com informações, são nossos consultores, e as informações vão crescendo. Então, recentemente nós conseguimos trazer para cá as 2 pessoas que acompanharam o Santos Dumont até Guarapuava, que era um mistério. Quem são essas pessoas? Quem são? A cavalo, eles foram. E tem descendentes deles em Foz ainda. Então, agora essas pessoas integram a exposição também. Então, sim, tem parte do meu acervo pessoal aqui, tem objetos doados, tem objetos repassados, emprestados, e nós, só aqui no Gresf, já recebemos a visita de mais de 2.000 crianças das escolas da rede municipal. As pessoas também podem agendar a visita, são gratuitas, porque o objetivo é esse, é uma união de voluntários para que essa história seja conhecida, seja propagada. E por que é importante que as pessoas saibam disso? Para que elas entendam que a mesma pessoa que inventou o avião mudou a nossa história.
Quando ele conheceu as cataratas e soube que as cataratas eram uma propriedade particular, ele mudou o rumo da viagem dele. Ele ia voltar para o Rio de Janeiro, ele foi a cavalo agora a Poá, depois de carro até carro, automóvel daqueles que estragava, faltava combustível. Depois foi de trem a Curitiba pedir ao governador que desapropriasse essas terras, que tornasse uma área pública. Anos depois veio o Parque Nacional e hoje as cataratas são o que são, porque um dia ele se sacrificou. Então é algo de diferente, nós fazemos parte disso e a gente tem que se apropriar dessa história. Kathleen, mesmo com todos esses estudos, todos esses anos que vocês estão trabalhando em pesquisa, vocês ainda conseguem se surpreender com as descobertas? Muito, muito. Assim, às vezes a Isabelle faz uma apuração, né, busca as informações e compartilha comigo. E eu fico chocada assim, com algumas coisas que eu nem imaginava que eram daquela forma. Por exemplo, no vídeo dos números 1 de Foz do Iguaçu, eu sou nascida em Foz do Iguaçu e descobri coisas assim super interessantes. Quem foi o primeiro chefe do telégrafo? Coisas que estão no nosso dia a dia que a gente não percebe. Por exemplo, às vezes a gente passa numa rua sempre, Avenida Juscelino Kubitschek, mas quem foi Juscelino Kubitschek? Quem foi Jorge Schimmelfennig? Então, essas referências que começam a fazer sentido daí na nossa vida, especialmente nós iguaçuenses. O que mais que você se surpreendeu com as descobertas? Eu me surpreendo sempre com as descobertas, porque as histórias, a Isabelle sempre comenta, as histórias têm vida própria. E essas histórias que aconteceram lá atrás, de quando a gente ainda não estava aqui, elas não estão completas. E a gente vai descobrindo isso no dia a dia. E para fazer essa descoberta no dia a dia, é só estando em contato com as pessoas. Hoje nós participamos também de um grupo de pioneiros no WhatsApp. Cada dia eles relatam alguma coisa e cada dia aparece um episódio novo daquele capítulo, daquela história. É como se fosse assim. Então, todo dia a gente descobre alguma coisa. Por um bom tempo, a Isabelle ficou em busca de uma informação aqui para a exposição de Santos Dumont, de uma parte da história que não estava completa ainda, que era saber quem era o fiscal da prefeitura que acompanhou Santos Dumont e quem era o militar que acompanhou também, um soldado que acompanhou também. E essa informação chegou para nós de uma maneira assim bem inusitada. Numa reunião de maneira bem inusitada sobre um outro tema com uma amiga nossa que não tinha nada a ver com a exposição, o assunto era completamente diferente. Ela revelou para nós que o avô dela era o fiscal da prefeitura na época que acompanhou Santos Dumont. Pode imaginar que a reunião parou ali, né? Foi um grito de euforia mesmo, e é isso que as histórias elas nos impactam, porque são capítulos que não estão completos e cada dia a gente descobre algo novo. E a curiosidade bateu agora, qual vai ser o vídeo número 2? Ai, meu Deus! O vídeo número 2 já está pronto, já está gravado, vai ser lançado no mês de fevereiro e é algo muito interessante que, graças a Deus, nós conseguimos registrar. Eu não participei, tá, pessoal? Da parte técnica, mas foi algo muito, muito especial. São os únicos 2 operários que estão vivos, que ajudaram na construção da Ponte da Amizade entre Brasil e Paraguai, e eles puderam fazer uma visita técnica e uma troca de conversas com os operários e a visita técnica na Ponte Nova entre Brasil e Paraguai. Então é um assunto assim que vai ser bem interessante. Então o pessoal tem que ficar ligadinho para não perder esse episódio. Eu já tô curiosíssima, já tô querendo, quero até pegar esse vídeo antes aí para assistir antes de todo mundo. Isa, a gente também tem você trouxe alguns materiais aqui do teu acervo pessoal que não estão aqui no museu, mas que são muito ricos em história. Que materiais são esses? Eu trouxe livros sobre a história da cidade, porque às vezes as pessoas me falam, mas não tem livro sobre a nossa história? Tem. A gente precisa voltar nossa atenção para isso. Então eu trouxe alguns livros desses. Tem livros com registros muito remotos, que de repente a pessoa não encontra na livraria, mas se ela fizer uma busca pela internet, hoje em dia é tão fácil, por sebos, isso tudo eu trouxe ali para ver.
Tem um livro ali de 1937, de um militar que passou por aqui e foi registrando tudo que ele viu, as pessoas com quem ele encontrou. Essa é a nossa história. A nossa história é essa região aqui, descoberta em 1540 e qualquer coisa, que agora não me lembro, por Cabeça de Vaca. Já era habitada, então tem gente antes de 1500 que já morava aqui. Essa é a nossa história. Tem livros sobre isso, sim, e eu trouxe alguns para vocês verem. Então ali tem livros sobre a história de Foz do Iguaçu, a história remota dessa região, de 1600 e pouco, 1700 e pouco, 1500 e pouco. Tem objetos que eu ganhei de pioneiros, coisas do cotidiano das pessoas que moraram aqui décadas atrás. Tem alguns livros do meu acervo pessoal sobre a história de Santos Dumont, porque aí tem o primeiro livro que eu li sobre ele, se outras pessoas quiserem iniciar a pesquisa, e outros que eu fui ganhando de outras pessoas que também são apaixonadas por essa história. E principalmente o que eu acho assim que é o meu tesouro pessoal e que eu adoro mostrar para quem vai lá em casa e para as pessoas que têm interesse, e um dos meus sonhos está relacionado a isso, poder deixar isso disponível para as pessoas, são jornais, são fotos, postais originais dele, que retratam a invenção do avião, as outras invenções que ele fez, outras atitudes que ele teve. Então foram coisas que eu fui pensando em leilões na internet, ganhando de outras pessoas que apostam nesse nosso trabalho e que eu trouxe para vocês verem. Ai, meninas, muito obrigada por todas essas informações. A gente teria o dia inteiro para falar, que história não falta, né? Mas o pessoal pode entrar no site delas, que sempre vai ter informação. Eu agradeço muito a participação de vocês. Sejam bem-vindas e voltem sempre contando mais histórias para nós. Obrigada, Elis, nós agradecemos essa oportunidade e que a gente, todos juntos, consigamos propagar a história da cidade. Isa? Obrigada, Elis. Eu acredito nessa rede, sabe? Nessa rede de apoio para essa iniciativa, porque sozinhas não adianta. Na verdade, a gente precisa que isso seja propagado e que outras pessoas conheçam os vídeos. Então a gente só tem a agradecer pelo espaço de vocês e torcer para que as pessoas assistam, gostem e partilhem, né? E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até lá.